Oi gente, eu sou a senhora Marocas. Não, peraí, isso é outro filme. Hoje eu vou fazer os pastéisinhos de abóbora de Hogwarts do Harry Potter. E se você não quiser fazer, eu não sei, você procurou meu vídeo. Tá bom? Pra fazer a massa, que eu acho melhor a gente começar pela massa, porque ela ficou uma hora na geladeira, a gente vai precisar de 2,5 xícaras de farinha, uma caneca, uma xícara de pedaços de manteiga refrigerados, tá? Porque eles têm que estar frios, um ovo grande, uma xícara de água bem gelada, tá? E meia colher de chá de sal. A abóbora ela tá aqui pra enfeitar, tá? Só pra ficar bonita. Então eu vou tirar ela, porque senão vocês vão se confundir. E o açúcar também. Então, pra começar a massa, que eu esqueci o nome, por isso que eu acabei, a gente vai precisar da farinha. Você coloca a farinha num bowl grande, mais ou menos desse tamanho tá bom. Coloca a farinha. Cuidado pra não espirrar em você, que nem eu fiz. O sal, que é bem pouquinho também. O sal ele serve só para acentuar um pouco o sabor da massa, ele é bem pouquinho por causa disso. Daí você mistura um pouco com a mão só para ficar mais homogêneo mesmo. E você vai colocando a manteiga, que eu não peguei colher, então só um minuto. Bem, colher, deixem isso na mesa, senão vocês vão ter que pegar que nem eu fiz. Você pega a manteiga, que a minha já não está muito gelada, porque aqui onde eu moro está quente pra caramba. Você coloca a manteiga e você mistura. Eu vou misturar aqui, quando ficar pronto eu mostro pra vocês como tem que ficar. Oi gente, já terminei a massa, tá? Ela vai ficar bem granulada assim. Como a manteiga de vocês vai estar mais gelada que a minha, ela vai ficar com pedacinhos de manteiga bem gelada. Isso não tem problema, tá? É pra ficar assim mesmo. Agora a gente vai colocar a água bem aos poucos, porque é só para umedecer a massa e ela não pode ficar grudenta. E a água tem que estar bem gelada. A minha eu deixei com um cubo de gelo que já derreteu tudo. E caiu na mesa. Então você vai colocando de pouquinho em pouquinho e vai mexendo. Nossa, falei que o sotaque tava batendo agora, né? Não nega as raízes. Aí você vai mexendo bem para ela ir juntando. Na hora que parar de juntar, você coloca mais um pouquinho de água, porque você tem que tomar cuidado para ela não ficar grudenta na sua mão, para não ficar aquela coisa com água demais. Porque daí você vai ter que corrigir com farinha, essas coisas, daí demora muito mais tempo e é muito mais difícil. E a massa, normalmente, quanto mais você vai mexendo, ela vai absorvendo água. Então mexe bastante, para você ter certeza que você não vai precisar de mais água ou se você vai colocar água excessiva. Porque se você colocar água excessiva vai desandar a massa inteira. Bem, agora enquanto eu estou sovando a massa, não tem muito o que fazer. Então eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. Se vocês quiserem ouvir, vocês vão. Se vocês não quiserem, vocês adiantam o vídeo. Eu comecei a gostar muito de Harry Potter por causa da minha irmã. Eu ganhei os livros quando era pequena, na mesma época que ela ganhou, mas eu não tive tanto interesse. Mas depois que ela começou a falar, Harry Potter isso, Harry Potter aquilo, Harry Potter isso, porque as comidas do Harry Potter, são incríveis, que Harry Potter, eu comecei muito a gostar, tanto que vi todos os filmes, a gente tem em casa, li os livros, e eles realmente são incríveis. O primeiro é meio chatinho de ler, mas o resto eu achei incrível. A massa, depois que ela ficar no ponto de sem estar grudando na mão, mas já está bem úmida, você vai sovar bastante, mas sem deixar ela no ponto bom, porque ela não pode desenvolver glúten, porque ela não pode crescer. Então você vai sovando. Se quiser e tiver um balcão melhor do que o meu, você pode colocar na mesa para sovar. Mas eu tô fazendo na bacia mesmo, porque senão vai sujar tudo e eu vou ter que ficar limpando no meio do vídeo, vai ter que ficar cortando. E é bom trabalho. Depois que você sovar a massa inteira, você vai dividir ela em duas bolinhas, tá? Duas bolinhas.
ela tem que ficar uma massa lisa, ela não pode ficar com grumos. Você divide ela em duas bolinhas, bonitinhas. Minhas ainda não estão muito boas, mas você vai dividir em duas bolinhas. Se você tiver uma balança em casa, você pode dividir no mesmo peso, que é até melhor. Você vai dividir em duas bolinhas, deixa duas bolinhas bonitinhas e envolve no plástico. Duas bolinhas bonitinhas, quase do mesmo tamanho. Aí você envolve elas no plástico e coloca na geladeira durante 1 hora. Depois dessa 1 hora, e o que eu aconselho, durante essa 1 hora você vai fazendo o resto, porque senão você vai perder tempo e vai ficar 5 horas fazendo essa receita, não vale a pena. Agora eu vou colocar no plástico, vou colocar na geladeira e a gente vai começar a fazer o recheio. Para o recheio a gente vai precisar de purê de abóbora. Como no Brasil não vende em latinha como vende nos Estados Unidos, eu vou fazer o purê. Eu peguei as abóboras aqui. Na receita é 1 copo de purê de abóbora. Só que como a abóbora só vendia em pedacinhos, eu comprei dessa. Vou colocar na panela com um pouco de água e deixar fervendo, para ela poder virar um purê, para a gente poder usar. Eu vou tampar porque daí não perde tanta umidade, a água não evapora tanto. Coloquei pouca água, não coloquei muita, porque senão vai ficar muito molhado. Você faz como se fosse fazer um doce de abóbora mesmo, só que sem sal, sem açúcar, sem tempero, porque o tempero a gente vai colocar na hora de fazer o recheio mesmo. Tá, agora o nosso purê de abóbora tá pronto. O meu ele ficou assim, com as fibras da abóbora mesmo. Se você quiser você pode bater no liquidificador, eu particularmente prefiro assim, tá? Pra fazer o recheio, você pega e coloca todos os ingredientes dentro da bacia. Os ingredientes são 1 xícara de purê de abóbora, 2 colheres de sopa de açúcar cristal, 1/4 de xícara de açúcar mascavo. O gengibre é meia colher de chá de gengibre, 1/4 de colher de chá de noz moscada, meia colher de chá de canela e 1/4 de colher de chá de cravo. O cravo eu também não achei em pó, por isso que ele tá mais assim. Bem, vamos misturar tudo, porque senão o vídeo não rola. Você coloca tudo numa bacia. O meu purê ainda tá quente, mas se vocês quiserem fazer o purê primeiro, também, antes de começar tudo, e deixar gelando, pode ser, não tem problema. Vou colocar o açúcar mascavo, o açúcar cristal, e as colheres de chá de tudo que tem que ter colher de chá. E eu derrubei o balcão. Então, acontece. Eu vou pegar mais canela. Então, como minha canela caiu, eu vou pegar mais canela. É meia colher de chá de canela. É pouquinho. Só para dar um sabor e melhorar o nosso doce. Agora a gente mistura tudo para fazer o recheio, para a gente poder fazer o recheio das tortinhas de Hogwarts. O cheiro tá muito bom. Isso eu já posso garantir. Vocês não vão conseguir sentir vendo o vídeo, óbvio. Comentário imbecil meu. Mas fica muito gostoso. Eu agora só vou colocar um pouco na geladeira. Como a minha abóbora ainda estava quente, eu vou colocar um pouco na geladeira para não deixar tudo muito derretido, porque daí a gente não consegue rechear. E eu vou pegar a massa para a gente já poder abrir e ir cortando para poder fazer os pastéisinhos e colocar no forno. Eu já volto. Então, agora as massas já refrigeraram, eu estou com as duas aqui, tá? A gente vai abrir as massas. Antes de abrir as massas, para a gente não ter problema, a gente já vai ligar o fogão. Ou o forno, na verdade é o mais certo, que eu falei errado. A gente liga a 180 graus, 200 graus, não tem muito problema, para deixar pré-aquecendo. E daí quando você abre a massa, ele fica aquecendo.
Para abrir a massa, a gente vai enfarinhar a bancada para ela não grudar, a gente não ter problema. E é sempre bom enfarinhar o rolo também, porque dela não gruda no rolo. A gente pega uma massa e abre, só para já ficar mais fácil. Você vai deixar ela fina, mas não muito fina. A receita manda... A receita que é em inglês, ela fala em medidas dos Estados Unidos. Então, para traduzir, fica mais ou menos meio centímetro de espessura, para você poder moldar e ela não rachar também, porque senão seus pastéis vão ficar rachados. A massa, a melhor forma de abrir essas massas é pegar do meio para os lados, porque daí ela não gera bolhas no meio. Se você ficar indo e voltando, ela vai gerar bolhas. E sempre tomar cuidado para não usar mais peso na borda, porque senão a borda vai ficar muito mais fina do que o resto da massa. Então, para continuar, eu vou pegar o recheio, que está atrás de mim, e a gente vai cortar em círculos, para a gente poder moldar. O recheio está aqui. Eu já estou com uma forma untada. O melhor é você comprar papel manteiga, que eu não achei para comprar. Então a forma está untada com só manteiga para a gente poder colocar no forno e não grudar os pastéisinhos. Eu, como fiz isso meio na loucura, eu peguei uma forminha de torta de limão para poder fazer os cortes. Se você tiver cortador, você usa. Se não, pode ser com pratinho, pode ser com qualquer coisa. Ó, gente, eu mudei o recheio de vasilha, porque aquela estava muito grande, porque como o meu estava quente, ficou com muita água. Então eu dei uma escorrida e ele está aqui agora. A gente vai colocar uma colher de sopa, talvez até um pouco menos, porque a minha ficou pequenininha. Mas eu acho que você pode fazer o pastelzinho do tamanho que você preferir. Eu estou fazendo um pouco menor, porque o pessoal no Brasil, principalmente, gosta de doce um pouco menor, não gosta daqueles doces gigantescos e tudo mais, principalmente para pastelzinho. Daí você molha um pouco a borda da massa para ela poder fechar. Daí você puxa aqui e fecha a massa. Daí você vai fazer que nem pastel mesmo, você pega um garfinho e vai nas bordinhas. Tudo direitinho, pega aqui a bordinha. E daí, como a abóbora tem água, você dá 3 talinhos em cima para sair o vapor. E também para ficar mais bonitinho, né? Vai ficar assim, tá? O de vocês provavelmente não vai ficar com essas douradas, porque eu fiz com o cortador, com a forminha, né? Não o cortador, a forminha de torta de limão. Então, agora os meus pastéisinhos eles estão todos prontos, já na assadeira. Então, lembra aquele ovo no começo que eu mostrei na hora que apareceu a massa, que vocês falaram, pô, como é uma massa, porque tem um ovo ali no meio, e o açúcar que estava lá também, que eu falei que era só para enfeitar? Então, de certa forma, eles são mesmo. O ovo, você vai pegar o ovo, colocar numa vasilha dessa e colocar 4 colheres de água, de sopa de água nele e mexer bem, para ele ficar bem fluido. Você vai passar em cima dos pastéisinhos para dar aquele brilho que fica em pão doce e tudo mais. Eles fazem tudo aquilo com ovo. Você passa em cima de todos os pastéisinhos. Se você tiver um pincel é mais fácil, porque eu estou sem o meu aqui. Quem faz as coisas na loucura dá nisso. Daí tem o meu aqui, eu estou fazendo com garfinho, mas com garfinho vai bem também. Você só vai ter que ter um pouco mais de paciência para espalhar as coisas, mas aí não tem problema. E você vai passando, derrubei o ovo na forma, você vai passando bonitinho para ele ficar bem coberto em cima, para ele ficar todo brilhoso. Você vai passando, 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 até que a vida acaba. Daí agora você vai pegar o açúcar e colocar em cima, para ele ficar com uma camada docinha. Você peneira em cima e vai colocando.
Daí a gente leva ao forno por 25 minutos ou até ficar bem douradinho. E daí quando terminar de assar, a gente volta. Agora, para finalizar, para a gente fazer o confeito do pastelzinho, a gente vai fazer, como está na receita, a tradução reggae, que é uma calda de açúcar para você colocar em cima, que a gente chamaria de fondant aqui, mais ou menos temperado. A gente vai precisar de meia xícara de açúcar refinado. Eu usaria açúcar de confeiteira, que eu não achei. Uma colher de sopa de leite, tá? E uma pitada de canela e uma pitada de noz moscada. Precisaria também de cravo e gengibre. Só que como aqui eu não tinha, e o gengibre que eu tinha era fresco não ia ficar muito bom, eu vou fazer sem mesmo, mas se vocês quiserem, a receita original é com cravo e com gengibre. A gente vai colocar o açúcar, o leite e as pitadas de canela e noz moscada. Vai misturar até virar uma massa homogênea. Mais um creme do que uma massa, mas tem que ficar bem homogêneo. Quando eu terminar aqui e tiver misturado bem, eu vou mostrar pra vocês. Que isso a gente vai colocar no ziplock. Eu não tenho ziplock aqui, então eu vou ver se eu dou um outro jeito, com um garfo, alguma coisa. E vai colocar em cima, fazer do jeito que você quiser em cima dos pastéisinhos, para eles ficarem confeitados. Ó, vai ficar mais ou menos assim, vai ficar um creme. Quando você fizer com açúcar de confeiteiro, vai ficar mais cremoso, mas ele vai ficar um creminho para você colocar em cima dos pastéisinhos. Eu aconselharia colocar em cima dos pastéisinhos ainda quente, porque daí ele escorre um pouco e fica mais gostoso. E ele fica assim. Assim que os pastéisinhos saírem do forno, eu coloco para vocês verem como é que coloca e como fica o pastelzinho finalizado. Agora que os nossos pastéisinhos de abóbora estão prontos, a gente vai colocar o reggae em cima dele, que é essa cobertura que a gente fez antes. Os pastéisinhos ficaram assim, tá bom? E agora a gente vai passar, se você quiser fazer com um saco de confeitar, qualquer coisa, fique à vontade. Eu vou fazer com a colher porque eu gosto do jeito mais rústico. E você coloca a quantidade que você quiser. Aí isso é mais a gosto. Como você consegue perceber, eu gosto bastante. E esses são os nossos pastéisinhos de abóbora de Hogwarts. Eu vou experimentar um pra ver, porque eu não experimentei. Vai ficar muito bom. Muito bom. Se vocês gostaram, deem um like e façam parte da nossa página. Desculpa, eu falei de boca cheia. Façam parte da nossa página. Se você tiver sugestões de algum vídeo, de alguma receita que vocês gostariam que eu fizesse, por favor, comentem. Meu nome é Senhora Marocas e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Incrível, não?